Baixinho Romário, senador da República, o ídolo do Vasco, né? Ex-jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama, falando aí em respeito, foi lá na festa, na casa do presidente Levenciano, presidente eleito Levenciano, caiu a liminar ontem do Mussa, a justiça entendeu que não deveria mudar ou que houve erro na forma que foi tratado, principalmente pelo seu Mussa, na justiça, a questão das eleições do Vasco. Mas eu não vim aqui pra gente discutir política, discutir quem tá certo, quem tá errado. Eu vim aqui para falar de Vasco, eu vim aqui para falar do futuro do Vasco, e o Romário foi bem claro. O Vasco é um dos maiores times do mundo, e muitos vascaínos esqueceram disso. Tá na hora da gente relembrar ou da gente retomar a nossa consciência do tamanho que tem o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um dos maiores clubes do mundo, e o Vasco tem que ser respeitado independente de qualquer... Infelizmente, nos últimos anos, vocês que são vascaínos mesmo, que eu sei que vocês são, vocês têm que concordar comigo, o Vasco não estava sendo respeitado. E estava na hora de colocar um cara como esse aqui, ó, capacitado, vascaíno, e que realmente, de verdade, quer o bem do Vasco. Ele me chamou semana passada, terça ou quarta, ele me chamou, Romário, eu gostaria que tu participasse comigo da entrevista coletiva, só para tu dizer o seguinte, para fazer valer a democracia. Eu fui lá, e foi isso que eu fiz. E é o seguinte, irmão, a partir de agora, o Vasco vai ser grande de novo, cara. Vascaíno do Cerrado. Fala, galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, aqui no canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo pro canal. Primeiro, desejar um ótimo domingo maravilhoso para você e para sua família. Acho que depois da vitória de ontem, de lavar a alma do torcedor vascaíno, de sair daquela zona de perigo, de quebrar aquela sequência de muitas derrotas. Então, um domingo muito mais feliz para quem vai votar. Eu mesmo, aqui em Brasília não tem eleições, mas para você que vai votar aí em diversas cidades, estados aí do Brasil, vá com cuidado, com consciência, vote pensando no futuro do seu estado, da sua cidade, enfim. Vamos falar de Vasco, eu não estou aqui para falar de política. Agradecer a todos que acompanham o canal, conto com o seu joinha, conto, porque essa curtida é que faz o vídeo ser recomendado no YouTube, então às vezes a gente está conversando que você esquece, não esquece de deixar o joinha, tá bom? E para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, fala de política, bastidores, futebol, e tem o @Vascaíno Cerrado no Instagram, segue lá, tamo junto. Você viu o Baixinho Romário falando que o respeito tem que voltar, o Vasco tem que ser respeitado, o Vasco é um dos maiores times do Brasil, ou do mundo, ele falou, inclusive. A gente, é lógico, a gente é alcunha de ser vice, hoje a gente sente falta dessa época, né? A gente foi vice-campeão mundial 2 vezes, campeão brasileiro 4 vezes, campeão da Libertadores, primeiro campeão sul-americano, campeão da Mercosul, campeão... Olha, tem muito torcedor de clube aí que não tem 1/3 dos nossos títulos e hoje tentam tirar onda com a nossa cara. Por quê? Porque nós nos apequenamos. Nós achamos que o Vasco agora é um time que tem que ser pequeno, tem que pensar pequeno. E acabou essa porcaria, acabou essa porra no Vasco. A gente tem que pensar grande. Ah, mas você não pode montar um projeto de um time rico que vai quebrar o clube porque a gente não tem condições de pagar. O Vasco não tem grana, vai cruzeirar, vai acontecer o mesmo. Não vai. Sabe por quê? Porque o projeto do Somamos, ou do candidato Levenciano, que foi para mim o que falou mais alto e não porcaria de lado político, quem tá apoiando ele, o que eu pensei no projeto, o Vasco não fica refém de cota de TV e de título. A gente vai andar, independentemente de ser campeão ou de cota de TV. Durante muitos anos a gente ficou aprisionado pelas emissoras, pela mídia, pela Globo, pelas migalhas que nossos presidentes iam lá recolher de forma até adiantada. Você viu alguém da mídia falar que o Levenciano é presidente do Vasco? Você viu alguém da mídia lá cobrindo o manifesto, a manifestação em prol do candidato Levenciano?
Você viu alguém da mídia lá na festa na casa dele, mostrando que ele é presidente do Vasco? Não, porque ele sabe que as amarras estão sendo rompidas e que o Vasco não vai ser mais escravo de cota de televisão. O Vasco vai se desprender dessa situação. Olha o rival, olha o Flamengo. O Flamengo hoje, com pandemia, com todos os problemas que vem enfrentando, tá passando um ano tranquilo, mesmo sem cota de TV, mesmo sem perdendo patrocínio, mesmo sem bilheteria, mesmo sabendo que não vai ganhar os títulos que ganhou o ano passado, que o time tá uma draga esse ano, mas eles fizeram uma estrutura que independe disso. Independe, hoje eles vendem jogadores com valores que devem ser vendidos, fazem negócios muito melhores, não aceitam migalhas de televisão, e esse é o caminho que o Vasco vai buscar. Primeiro um aporte para poder tirar a dívida que estrangula, que bloqueia, que não deixa o clube respirar, e depois, aí sim, usar da torcida, que é a torcida mais apaixonada do Brasil, para poder fazer desse clube o maior clube do mundo, Casas Vascos, empresas fora do país, uma internacionalização da marca, vender bem os jogadores, enfim, captar mais recursos com o sócio torcedor, venda de uniforme. Nós vamos ser uma potência e não vamos depender. Entenda isso, não vamos depender de cota de televisão e de título. Isso é o mais fundamental, independente de a gente ser campeão ou não, de premiação, de porcaria de CBF, o Vasco vai andar, porque eles estão criando uma situação de captação de recurso que nunca foi vista no Vasco. Inclusive que vai ser modelo para o Brasil, para todos os clubes do Brasil. Hoje o Vasco, com o tamanho que tem, é o 12º em arrecadação, cara. A gente não pode ser menor que vários desses clubes que estão arrecadando, e são clubes regionais, como Bahia, arrecadando mais que o Vasco. É inconcebível isso, e o vascaíno não quer enxergar porque a política, o ódio, a vaidade, o egoísmo não deixa ele enxergar o tamanho que é o Vasco, o tamanho que tem a torcida do Vasco. E aí, a gente viu ontem o Vasco ganhar. Graças a Deus a gente ganhou para poder respirar, a gente precisa se manter na primeira divisão. O projeto, para mim, o Levin falou que não depende de estar na primeira divisão. Para mim é importantíssimo a gente estar na primeira divisão. Isso para mim é um ponto de partida, e a vitória de ontem foi fundamental. O time deu uma acertada. O português que muita gente criticou, ele é corajoso. E aí o Levin já fala agora em trazer jogadores, em reforçar o time com um lateral esquerdo que eles estão tentando negociar, e que o Balotelli já está fechado. E imagina, teve um cara que falou comigo no Instagram: eu não gosto muito do Balotelli, acho que ele não vai ser esse jogador todo no Vasco. Cara, o Balotelli é para chegar no aeroporto e parar o Rio de Janeiro. O Balotelli é para vender as camisas tudo do Vasco. O Balotelli é para aumentar o plano de sócio torcedor. O Balotelli é uma jogada de marketing genial. É já um estouro no início, para você ver como é que vai ser a reação do Vasco. O que falta? Humildade de reconhecer que perdeu nas urnas. O Júlio Branco, quando perdeu para o Campelo lá na Lagoa, tem um vídeo dele onde ele fala bem o seguinte, que cumprimentou o presidente do Vasco, não o Alexandre Campelo. Eu cumprimentei o presidente do Vasco, porque agora no próximo triênio nós vamos pensar no melhor para o Vasco, esquecer a briga política e vamos pensar no Vasco. E é essa atitude de homem que eu espero do Jorge Salgado, do Júlio Branco, de todos os outros candidatos que tiveram envolvidos, do Campelo e de todas as suas equipes. Eu sei que vai ter torcedor do Vasco torcendo contra o Vasco para que estejam certo, entendeu? Eu prefiro que o Vasco dê certo para que... Aliás, eu prefiro estar errado para que o Vasco dê certo. Se fosse o Campelo eu ia apoiar, se fosse o Brant eu ia apoiar, se fosse o Salgado eu ia apoiar, mesmo queimando a minha língua. Eu queria que o Vasco desse, eu quero que o Vasco dê certo, independentemente de quem esteja no poder. Isso é um desapego à vaidade, e eu acho que está faltando em cada um dos agentes ou dessas pessoas que seguem grupos políticos. Vamos pensar no Vasco, vamos pensar, agora é hora, eu vi a capa aí, é hora de todos se unirem para o Vasco ser melhor, para o Vasco ser gigante, para a gente parar de ser chacota, piada. Teve gente falando, olha, o Vasco está sendo piada na televisão porque estão dizendo que vai contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Não,
esse tipo de piada aí não me incomoda não. O que me incomoda é a piada de brigar para não cair todo ano. O que me incomoda é ser 8º lugar no Campeonato Carioca. O que me incomoda é ser eliminado de Copa do Brasil. O que me incomoda é um time regional encarar o Vasco como se estivesse encarando qualquer clube. O que me incomoda é o Vasco encarar um time grande como se fosse time pequeno. Isso pra mim é humilhante. Isso pra mim é o que define, pra mim é o que acaba com o Vasco da Gama. Não que esses porcaria desses tendenciosos da imprensa falam a respeito do Vasco. Você viu algum jornalista vascaíno falando que o Leviciano é o presidente do Vasco, com exceção do Fábio Azevedo? Eu quero até falar aqui que o Fábio Azevedo da Fox, eu tive o meu programa com ele, mas foi o único que falou, foi o único que aceitou que houve um processo democrático. Os outros não. E eu não vou citar os nomes aqui porque eu não quero confusão, mas os outros que torcem pro Vasco, que são da mídia, todos eles estão putinho porque o Leviciano é o presidente do Vasco. Vamos engolir esse egoísmo, vamos engolir essa marra e vamos torcer pelo Vasco. Vamos deixar de ser chacota. O Leviciano já conversou ontem, ele convidou, quero até agradecer, ele me convidou para ir na festa dele, todos os youtubers. O meu amigo Edmilson do canal Sou Vascaíno teve lá, falou com ele, perguntou sobre o reforço do time e ele confirmou Balotelli e falou que o lateral esquerdo está quase fechado. Não tem mais o que fazer, acabou, né? A gente vai agora resolver o Vasco. Estamos fechando o Benítez, trazendo o Balotelli, temos outros para trazer, estamos pensando no lateral esquerdo forte. Queremos que o Campelo deixe a gente entrar para ajudar, para a gente reforçar o Vasco já na próxima rodada do campeonato. O Balotelli está pronto para entrar em campo. Então o meu recado é para você que se diz ser vascaíno, que ama esse clube acima de tudo. E eu faço um apelo para que você, eu vou começar com o presidente Alexandre Campelo, reconheça a vitória do candidato Leviciano, ajude ele nessa transição. Você fez aí um alicerce, uma base. Muita gente critica, mas eu sei da importância que foi os 3 anos da sua gestão, do seu time, da sua equipe. Todos que tiveram na sua gestão, eu sei da importância de todos eles e eu quero que você ajude nessa transição para que o seu trabalho nesses 3 anos ele vale a pena daqui a 3 anos, porque quando o Vasco ser grande a gente vai entender que o Campelo começou uma base estrutural, principalmente em questão de patrimônio. Então ajude, pense, seja inteligente, imagine que esse cara fazendo o Vasco ser grande, todos vão reconhecer o começo, que foi a primeira pedra quem colocou foi você. O presidente, o candidato Jorge Salgado, um cara que tem uma história no Vasco, trabalhou na CBF, tem uma história de vida exemplar também, um cara de sucesso. Só que assim, o Jorge Salgado tá com mais de 70 anos de idade, curtindo a família, é um vô. Eu fiz uma live, um monte de neto dele na live, mandando um beijo, um abraço, falando que ama o avô. Inclusive no dia da eleição, dia 7, ele estava na fazenda com a família. Cara, vai curtir a sua vida, não vai se estressar no final, não tô querendo dizer que é o final da sua vida, mas assim, a hora que é para você descansar a sua cabeça, curtir a sua família, não vai se envolver com política, não vai atrapalhar a vida da sua família, vai curtir o seu momento, vai curtir tudo que você batalhou para ter. A mesma coisa agora pro Júlio Branco, um cara novo, perdeu as eleições e várias vezes, eu sei que isso é um golpe difícil, duro, mas se você gosta do Vasco, se você gosta das pessoas no Vasco, reconheça, trabalhe no conselho, trabalhe para que o Vasco seja grande também, entendeu? Deixe essa vaidade, esse egoísmo de lado e que os vascaínos parem de se provocar, acho que acabou, eu não vou ficar falando aqui ou provocando o grupo amarelo, o grupo roxo, eu quero pensar num Vasco grande e essas picuinhas, essas amarras do passado tem que ficar no passado. Então, conto muito com a força de todos para que o Vasco seja um grande Vasco. Lembrar que o candidato Leviciano, que não era envolvido com a política e foi muito criticado por isso, era um jovem pobre que estudava no corredor da casa dele, porque na casa da avó dele tinha camundongo e ele usava a luz do elevador para poder estudar, conseguiu, lógico, muita gente fala, quem é esse cara que não teve vida política no Vasco? Porque ele estava batalhando uma vida de sucesso fora do Vasco e ele conseguiu, e hoje ele tem aí o know-how, a condição de elevar o patamar do Vasco para níveis que ninguém
pode imaginar, e eu acredito no Projeto Somamos, eu acredito no Fábio Cordella, eu acredito em todos que estão envolvidos nesse projeto, para que a gente possa construir um Vasco de futuro, um futuro melhor, e assim eu espero, já esse ano, que times como os Mulambos, o Grêmio, o Inter, qualquer um quando for encarar o Vasco, opa, é o Vasco. Aqui a gente tem que respeitar, porque aqui tem história e dentro de campo agora tem homem de verdade, tem um time de verdade para a gente batalhar títulos e isso é importante. Um grande abraço, um ótimo domingo para todos vocês e saudações vascaínas.